Muito bom dia a todos os irmãos, irmãs e amigos. Que a graça e a paz do Senhor esteja connosco nesta manhã. Nós hoje terminamos, se assim Deus nos permitir, se conseguirmos chegar ao fim, terminamos hoje a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, e esta jornada que temos tido maravilhosa nesta carta, nestas duas cartas, aliás, estas duas cartas desta igreja, tem sido realmente abençoador nós percebermos como a vinda do Senhor influencia o nosso dia-a-dia. Foi esse título que nós demos à nossa série, Vida à Luz da vinda do Senhor. Como é que nós vivemos à luz da vinda do Senhor? E deixem-me começarmos por fazer exatamente essa pergunta. Se nós soubéssemos a data que não sabemos, não é? Se nós soubéssemos a data que não sabemos, se nós soubéssemos especificamente que era de hoje a 8 dias que Jesus Cristo voltaria para buscar a sua igreja, para julgar vivos e mortos, digam-me o que é que vocês fariam nesta semana? Qual seria o vosso a fazer? Com o que é que se ocupariam esta semana? Provavelmente estariam agora a esfregar as mãos, a dizer assim: adeus às aulas, não vou mais à universidade, não vou mais às aulas, não vou mais a esse tipo de coisas, porque não vale a pena. Afinal, esta semana não tenho nenhum teste que teste os meus conhecimentos. Aliás, mesmo que tivesse um teste que testasse os meus conhecimentos, para que estudar durante esta semana? Para que nós envolvermos no estudo, na fadiga de tentar perceber uma matéria que nós não vamos usar? Para quê? Se o ano não vai terminar, portanto, nem para aprovado para passar de ano eu preciso de estar. Outros estariam a esfregar as mãos, a dizer: eu não tenho aulas, mas segunda-feira o meu patrão não vai contar comigo. Segunda-feira, terça-feira, todos os dias do resto da semana, o meu patrão não vai contar comigo. Afinal, que dia é de hoje a uma semana? Sabem? Dia 28. Acho que é 28, é isso? 21. Hoje é 21, não é? De hoje a uma semana, 28. Portanto, talvez alguns ainda nem tenham recebido. Para que ir trabalhar uma semana se nem receber eu vou? Para dar dias ao patrão, para dar horas ao patrão. Nós poderíamos começar a pensar, se Jesus Cristo voltasse de hoje a uma semana, como é que seria o meu dia? Como é que seria a minha segunda-feira? Como é que seria a minha semana? E a verdade é que isso influencia, ou pode influenciar muito a vinda do Senhor pode influenciar e deve influenciar as nossas semanas. E sabemos que Ele vem. Não sabemos quando, mas sabemos que Ele vem. Talvez fosse uma semana para viver ao máximo. Talvez fosse uma semana para viver de uma forma fantástica, de uma forma a maximizar tudo aquilo que nós queremos ainda experimentar antes de Jesus voltar. E hoje nós chegamos ao final do nosso estudo nas cartas de Paulo aos Tessalonicenses, a primeira e a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. E o apóstolo Paulo tem focado a nossa atenção em coisas fantásticas. Já falámos de coisas fantásticas que vão acontecer. E Paulo focou a nossa atenção nisso. Falámos sobre Jesus Cristo voltar, resgatar a sua igreja, ressuscitar mortos, levar os vivos para com Ele. Nós falámos sobre Jesus Cristo voltar e julgar, trazer juízo, trazer tribulação àqueles que vos atribulam. Falámos também sobre Jesus Cristo, quando voltar, vai derrotar com o sopro da sua boca o anticristo, aquele que se opõe diretamente a Jesus Cristo, ou tudo que é o Evangelho. Então são coisas fantásticas. Estaríamos talvez à espera que agora no final da sua carta, quando Paulo começa a trazer as coisas para a terra e começa a dizer: olha, é assim que vocês devem viver, ele também nos convidasse a viver de uma forma fantástica, de uma forma sobrenatural. À luz de todas as coisas espetaculares que vocês viram, vivam vidas espetaculares. À luz de todas as coisas extraordinárias que vocês viram, vivam vidas extraordinárias. Agora, se soubéssemos com toda a certeza que Jesus voltasse daqui a 8 dias, será que era isto que nós viveríamos? Assim que nós viveríamos? Aliás, será que é isto que Paulo nos pede para fazer? Um comentador, a tecer alguns comentários acerca desta passagem, ele diz o seguinte: se Paulo
te diria para tu ires trabalhar. Paulo te diria para tu ires trabalhar, para ires para a escola. Por outras palavras, Paulo te diria para tu viveres a tua vida normal que estás a viver com Cristo no centro. À luz de que Jesus Cristo vem, de que forma nós devemos viver? De uma forma normal. No verdadeiro significado da palavra, de uma forma ordinária. Não extraordinária, como se fosse uma coisa fora do normal. Não, é a nossa vida normal. A nossa vida de trabalho, a nossa vida de escola, a nossa vida do dia-a-dia. Mas de uma forma em que coloquemos Cristo no centro. É isto que Paulo nos vai convidar agora a fazer. Vamos ler então este último capítulo da carta de Paulo aos Tessalonicenses para meditarmos nele. Diz assim a palavra do Senhor. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3. Por fim, irmãos, orai por nós para que a palavra do Senhor seja divulgada e glorificada, como também aconteceu em vosso meio, para que nos livremos de homens perversos e maus, pois a fé não é para todos. Mas o Senhor é fiel e vos fortalecerá e guardará do maligno. E quanto a nós, confiamos no Senhor que não só estás fazendo, como também fareis o que vos ordenamos. Que o Senhor guie o vosso coração no amor de Deus, na perseverança de Cristo. Irmãos, nós vos ordenamos em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos afasteis de todo o irmão que vive de uma forma indisciplinada e em desacordo com a tradição que recebeste de nós. Pois vós mesmos sabeis como deveis nos imitar. Pois, quando estávamos entre vós, não vivíamos desocupados, nem comíamos de graça da comida de ninguém. Pelo contrário, trabalhávamos dia e noite com esforço, fadiga, para não ser um peso para nenhum de vós. Não porque não tivéssemos direito, mas porque nós mesmos vos dessemos exemplo para nos imitarmos. Quando ainda estávamos convosco, vos ordenámos que se alguém não quer trabalhar, também não coma. Porque ouvimos dizer que alguns entre vós vivem desocupados, não querem trabalhar e se intrometem na vida alheia. A esses, porém, ordenamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando em paz, consigam o próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Se alguém desobedecer às nossas instruções nesta carta, observai-o atentamente e não tenhais contacto com ele, a fim de que se envergonhe. Todavia não o considereis inimigo, pelo contrário, corrigi-o como irmão. O próprio Senhor da paz sempre vos dê paz de todas as maneiras. O Senhor esteja com todos vós. Eu, Paulo, vos cumprimento do próprio punho, meu sinal em cada carta. É assim que escrevo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Até aqui a palavra do Senhor. Ao olharmos para este capítulo, gostaria de destacar, talvez seja mais fácil de memorizar, 3 P's. A prioridade que Paulo dá, prioridade para a vida deles diária, tendo em conta tudo o que falaram acerca de Jesus Cristo, a prioridade, o problema. Há um problema que ameaça esta prioridade que Paulo dá. E, por fim, a prática. Paulo deixa um conselho prático para viver a prioridade. Prioridade, problema, prática. Vamos então à prioridade. O que é que Paulo quer deixar como prioridade na nossa vida, na vida destes irmãos, ao falar da segunda vinda? Qual é a nossa prioridade amanhã, no dia de segunda? Qual é a nossa prioridade enquanto Jesus Cristo não volta? Sabendo que Ele volta, sabendo e lendo todas as coisas extraordinárias que Ele já disse acerca de Jesus voltar, sabendo disso, qual é a nossa prioridade? Vejam que Paulo começa por dizer, a concluir a carta, né? Ele diz, por isso, ou finalmente, irmãos. Paulo está a terminar. Estas são as minhas últimas considerações, estas são as minhas últimas palavras, estes são os meus últimos conselhos. E então eu vou-vos dar uma prioridade. E a prioridade está logo nos versículos de 1 a 5. Por fim, irmãos, orai por nós para que a palavra do Senhor seja divulgada, glorificada, como também aconteceu no vosso meio, para que nos livremos de homens perversos e maus, pois a fé não é para todos. Mas o Senhor é fiel e vos fortalecerá e guardará do maligno. E quanto a vós, confiamos no Senhor que não só estáis fazendo, como também fareis o que vos ordenamos. Que
que o Senhor guie o vosso coração no amor de Deus e na perseverança de Cristo. A prioridade que Paulo quer para os Tessalonicenses é o avanço da palavra. O avanço, o progresso da palavra. O progresso da palavra em duas vertentes. A vertente, digamos, espacial geográfica, o avanço da palavra por este mundo fora, e também o avanço da palavra, o crescimento da palavra dentro deles mesmos. Esta deve ser a prioridade. Todos nós gostamos de crescimento. Nós queremos, nós desejamos crescimento. Nós gostamos que os nossos filhos cresçam. Não gostamos? Aliás, nós temos um sentimento secreto que eles permaneçam pequenos, porque gostamos deles. Só que há um problema sério quando percebemos que eles não estão a crescer. Quando percebemos que os nossos filhos não crescem, nós percebemos que ali há um problema que deve ser tratado. Nós ficamos preocupados, nós passamos noites sem dormir. Nós queremos progresso na vida deles. Não só a vida física, mas a vida social, nos seus estudos e em tudo o que fazem. Não é? Esta semana tivemos uma audição do João, de violoncelo. Fomos lá ver. E ele hoje, naturalmente, ainda bem, graças a Deus, toca melhor do que da última audição. Já faz coisas diferentes do que faria. Isso alegra o nosso coração. Ver progresso, ver crescimento. E é isso que Paulo quer. Ele quer crescimento da palavra em duas vertentes. Quer um crescimento da palavra geográfico e quer um crescimento da palavra nos corações dos Tessalonicenses e, naturalmente, dos nossos. A nossa prioridade, até que Jesus volte, é que a palavra avance. Que a palavra do Senhor avance por este mundo fora e nos nossos corações. Esta é a prioridade. A prioridade para a nossa vida é esta. Até que Jesus volte, a palavra avance tanto pelo mundo como nos nossos corações. Em primeiro lugar, então, vamos falar desta ideia de que a palavra do Senhor avance por este mundo de fora. Ele diz, rogai por nós. Ele pede orações para que a palavra do Senhor tenha livre curso, ou se propague. Paulo está a pedir orações para que a palavra do Senhor viralize, para que a palavra do Senhor avance, para que a palavra do Senhor corra por este mundo fora. É como, claro, Paulo não estava a pensar nisso porque na altura não existia YouTube. Não existia YouTube na altura de Paulo, não sei se é uma surpresa para alguns, mas Paulo não estava a pensar nisso, mas nós percebemos o que é viralizar, o que é um vídeo viralizar. Há uns anos atrás, um grupo de amigos juntou-se e o vídeo viralizou. E se eu vos falasse uma expressão que estava no vídeo, toda a gente, ou quase toda a gente, conheceria esse vídeo. Eu já falo a expressão. O grupo de amigos juntou-se e parte deles ia num carro e o coitado ia no skate. Já estão a ver qual é o vídeo. A certa altura só ouvimos uma frase que ficou marcada na memória coletiva portuguesa, que era: sai da frente, Guedes. Sai da frente, Guedes. Sai da frente, Guedes. O vídeo viralizou de tal forma que ficou memorizado, marcado na memória coletiva dos portugueses que estavam na altura, não é? Agora, o que Paulo quer, de uma certa forma, é que a palavra do Senhor viralize, que fique marcada na memória coletiva, que de repente ela se espalhe de uma forma que não é possível controlar os danos. E é isso que ele pede: rogai por nós, para que a palavra do Senhor viralize. E não só se propague, ele diz mais, para que a palavra do Senhor seja glorificada. O que é isto da palavra do Senhor ser glorificada? Paulo está a usar uma imagem desta corrida, esta propagação, está a usar a imagem do atleta, como se um atleta corresse a corrida e no final ele ganha a medalha. Mas, e se nós nos recordarmos, por exemplo, atletas famosos como o Bolt, não é? Era um atleta famoso. Já não é bem, mas atleta famoso. O que é que acontecia com esses atletas famosos que ganham as corridas? Ou seja, que conseguem correr aquilo que devem correr. No final, daqui a alguns tempos, vai ser o Benjamin, não é? A correr a corrida e nós vamos... O que é que ele vai acontecer quando ele correr a corrida e ganhar a corrida? Ele vai colocar a bandeira de Portugal, nessa altura, já é de Portugal, e vai dar a volta à pista. É isso que acontece, não é? Aquele que ganha a corrida, nas Olimpíadas ou em outras corridas importantes, depois de ganhar a corrida, coloca a bandeira às costas e dá aquela volta da glória, para receber a glória por ter-se propagado, ou por ter corrido a corrida.
É isto que Paulo diz. Orai por nós, para que a palavra do Senhor corra livremente, corra por este mundo fora, e para que ela possa ser glorificada, para que as pessoas honrem a palavra ao receber essa mesma palavra. É isso. É isso, e ele continua por dizer logo de seguida, como aconteceu também no vosso meio. Foi desta forma que a palavra foi recebida pelos Tessalonicenses. E é isso que ele quer que a palavra seja propagada, dessa forma que ele quer que seja propagada. Vejam em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 6. Nós já passámos por estes versículos. Mas diz, primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo no Espírito Santo. Foi desta forma que eles receberam a palavra. Se nós virarmos a página para o capítulo 2, versículo 13, diz, pelo que também damos, sem cessar, graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação, a recebestes não como palavra de homens, mas segundo é, na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós, os que crestes. É isto que ele quer. Paulo diz, orem por nós, porque a prioridade agora, enquanto Jesus não volta, é que a palavra seja pregada, que a palavra seja propagada, que ela viralize e seja glorificada, recebida de uma forma que as pessoas glorifiquem a palavra, não como palavra de homens, mas como palavra de Deus. E é esse o nosso desejo. Este deve ser o nosso desejo. Nós não queremos... Porquê é que nós queremos que a palavra do Senhor propague e viralize? Porquê é que queremos isso? Para termos a maior religião do mundo? Não. Para termos uma vida calma, ou que as pessoas gostem de nós porque simpatizam com as nossas crenças? Não. Nós queremos que a palavra do Senhor se propague e a palavra do Senhor seja glorificada para que vidas possam ser transformadas. Foi isso que aconteceu com os Tessalonicenses. Lá no final do capítulo 1, nós lemos no versículo 9 e 10. Dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, que nos livra, a Jesus, que nos livra da ira futura. O Evangelho tem este poder de nos libertar dos ídolos, de nos rasgar daqueles que nos aprisionam, de nos libertar verdadeiramente, ser livres. O Evangelho tem este poder, e tem este poder hoje. Se alguém aqui está hoje que ainda não conhece a Jesus, ao ouvir a palavra, ao aceitar a palavra, ao se arrepender do seu pecado, experimentará uma transformação dentro de si que só será comparável a isto. Um libertar, um rasgar dos ídolos, converter para Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro e perceber que somos livres da ira futura. Da ira futura. Da ira futura. Este é o propósito. Propósito e prioridade é que a palavra avance. Paulo diz que isto deveria ser a nossa prioridade. Mas vejam o versículo 2. O versículo 2 ele diz assim, olha, pregar a palavra do Senhor não é fácil. Não é fácil. Nós podemos pensar, a minha prioridade, então eu estou à espera de um caminho fácil para isso acontecer. Ele diz assim, orem por nós, não só para que a palavra propague, mas para que, diz o versículo 2, para que nos livremos de homens perversos e maus, pois a fé não é de todos. Paulo é realista. Paulo sabe que existe oposição. Paulo sabe que ao pregarmos o Evangelho, existirá oposição. Paulo sabe que as pessoas não quererão, a fé não é de todos, eles não vão todos aceitar. Queríamos nós que isso fosse verdade. Desejávamos nós que isso fosse verdade. Que as pessoas todas aceitassem o Evangelho. Era só nós falarmos assim, Jesus salva. Jesus está pronto e de braços abertos para ser o teu Salvador. E todas as pessoas dissessem, amém, eu quero isso. Não seria tão bom isso? Seria ou não? Não estão convencidos. Receberem o Evangelho de Jesus Cristo, todas de braços abertos, vidas transformadas, pessoas a caírem aos seus pés e a dizer o quão pecadores nós somos e o quão necessitados nós somos de Ti. Mas infelizmente a fé não é de todos. Infelizmente nem todos aceitarão. Infelizmente não só nem todos aceitarão, como haverá oposição. Pessoas que se levantarão contra nós ao pregar o Evangelho. Então Paulo percebe que há uma batalha
uma batalha espiritual que está a acontecer e que precisam de orações para poderem ser libertos de homens maus e perversos e para que a palavra possa avançar de uma forma livre. Ele pede por livramento, não pede que seja liberto do sofrimento em si, mas que a palavra seja liberta, que ele possa ter corredor para poder avançar. Portanto, a questão para nós é esta. Se Paulo acha e diz que a prioridade enquanto Jesus não volta, que é este momento agora, é avançar a palavra do Senhor, até que ponto isso está a ser a nossa prioridade? Até que ponto o dia da manhã a prioridade não é ser só bom trabalhador, mas enquanto eu faço um bom trabalho, propagar a palavra do Senhor, que transforma vidas. Até que ponto isso é a minha prioridade? E se isso for a minha prioridade, isso aparecerá de várias formas na minha vida. Aparecerá nas minhas orações. Eu vou orar para que a palavra seja propagada. Aparecerá na forma como eu gasto o meu tempo. De que formas é que nós gastamos o nosso tempo? Será que gastamos o nosso tempo desta forma, em que realmente nos mostra que temos como prioridade propagar a palavra do Senhor? Ou aparecerá da forma como nós gastamos o nosso dinheiro? De que forma é que nós gastamos o nosso dinheiro? De que forma é que usamos o nosso dinheiro? Mais para nós, mais para aquilo que nós somos, mais para aquilo que nos dá um certo prazer, ou para investir para que a palavra do Senhor seja propagada? Sabem, há pouco tempo, até foi esta semana, creio eu, li uma coisa muito interessante. Muito simples, mas muito interessante. Era um pastor, amigo, que dizia assim: havia um membro na minha igreja que eu apreciava muito. Ele dizia assim, quando os pedidos de oração surgiam, não é? Quem é que tem pedidos de oração? Começavam a dizer. E ele normalmente dizia assim: vamos orar pelo pedido de oração de Jesus. Pedido de oração de Jesus. Qual é o pedido de oração de Jesus? Rogai ao Senhor da Seara que envie obreiros para a sua seara. Jesus disse isso. Jesus pediu orações por isso. Rogai por isso. Quantas vezes nós oramos por isso? Quantas vezes nós oramos por aquilo que Jesus quer que nós oremos? Enquanto Jesus não vem, a prioridade deve ser fazer tudo o que podemos para que a palavra avance rapidamente. E isso talvez queira dizer que na escola onde tu estás, tu és chamado a falar de Jesus aos outros, seja os empregados, sejam os professores, sejam os colegas. Ou no trabalho onde tu estás, a prioridade deve ser essa, falar de Jesus aos outros. Ou talvez isso queira dizer que tu tenhas que tirar um tempo para ler a Bíblia com outra pessoa e falar de Jesus a outra pessoa. Ou talvez isso queira dizer que tu tenhas que tirar tempo nas tuas orações, dedicar tempo nas tuas orações para orar por missionários, para orar por pessoas que pregam a palavra do Senhor, para que ela possa ser propagada. Ou talvez isso queira dizer que o teu dinheiro deve ser investido em suportar pessoas que estão a pregar a palavra do Senhor ou a plantar igrejas para que a palavra do Senhor possa ser propagada. Enquanto Jesus não volta, esta devia ser a nossa prioridade, Paulo diz. Mas não é só geograficamente que ele está a falar. Ele está a falar também de uma forma interior, que ganha profundidade. Vejam o versículo 3 ao 5. Ele diz: mas o Senhor é fiel, vai-vos fortalecer, vai-vos guardar do maligno. E quanto a vós, que nós confiamos do Senhor, que não só estáis fazendo, como também fareis o que ordenamos. Que o Senhor guie o vosso coração no amor de Deus e na perseverança de Cristo. A confiança de Paulo é que a palavra, os mandamentos que ele dá, sejam obedecidos por estes irmãos. A prioridade é que a palavra do Senhor avance geograficamente para Atenas, para Corinto, para Éfeso, para Filipos, para Portugal. Não só, mas também que ela avance em profundidade no coração deles. Eu estou confiante que vocês vão obedecer. E ao obedecer, vejam o versículo 5, vocês vão ter um coração mais perto do amor de Deus. E vão ter uma perseverança mais igual à de Cristo. Como é que Cristo molda e direciona os nossos corações desta forma? É através da palavra do Senhor. É ao buscarmos a palavra do Senhor, meditar na palavra do Senhor, nós vamos sendo moldados, nós vamos começando a amar como Cristo ama. Vamos começando a ter perseverança que Cristo tinha.
É tudo sobre a palavra. Não existe nada como a palavra. Portanto, nós devemos dedicar tempo na palavra. Sabem, o Salmo 119, o maior salmo da Bíblia, o maior capítulo da Bíblia, é todo ele dedicado à palavra do Senhor. Muitos versículos para falar da palavra do Senhor. E vejam só alguns. Diz o versículo 89: Senhor, a tua palavra está firmada para sempre nos céus. Isto é, a tua palavra não muda. Versículo 92: se eu não tivesse prazer na tua lei, teria morrido na minha angústia. Ou 93: nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois tu me tens vivificado por meio deles. Tenho visto que toda a perfeição tem limite. Toda a perfeição tem limite. Mas vejam o que ele diz no final: mas o teu mandamento é ilimitado. Oh, como eu amo a tua lei, diz o versículo 97. Ela é a minha meditação o dia todo. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Palavra do Senhor. Palavra que vem ao nosso coração e nos começa a transformar de dentro para fora. Começa-nos a transformar as afeições, começa-nos a transformar os desejos, começa-nos a transformar os pensamentos. Portanto, como cristãos, a palavra de Deus deve ser a nossa prioridade. Enquanto Jesus não volta, nós devemos fazer com que a palavra do Senhor se propague e ganhe raízes no nosso coração. Nós sentamos para ouvir a sua palavra no culto, meditamos na sua palavra, na nossa vida devocional diária. Nós temos ou desejamos que os nossos sentimentos mais íntimos sejam transformados pela palavra do Senhor. E quando vemos que isso não acontece, nós confessamos a Jesus Cristo, nos arrependemos e buscamos na sua palavra desejo para mudar e orientação para mudar. Sabem, nós somos moldados por palavras. Somos moldados diariamente por palavras. Somos moldados por o que os noticiários dizem. Somos moldados por o que as redes sociais nos trazem. Diariamente nós estamos expostos a muitas palavras, seja no Facebook, seja no Instagram, seja no Twitter, seja no YouTube, seja em tantas coisas. Nós estamos todos os dias nós estamos a ser moldados por palavras e há um resultado. Às vezes nós estamos mais irados, vivemos com mais culpa, vivemos mais estressados, vivemos às vezes em ansiedade. Porquê? Porque estamos a ser moldados por palavras. A palavra que nos molda de uma forma que nos leva ao conhecimento de Deus, ao amor de Deus e à perseverança de Jesus Cristo é a palavra de Deus. E por isso nós buscamos a sua palavra. A palavra de Deus é a única palavra que promete entrar no nosso coração e mudar-nos para melhor. É a única palavra. Portanto, nós queremos Jesus Cristo. E se isto for prioridade, se a sua palavra for prioridade, isso vai se manifestar nos nossos ritmos diários. Vamos buscar a palavra do Senhor diariamente, vamos buscar a sua palavra semanalmente, nós vamos buscar fazer da sua palavra o centro da nossa vida para que ela mude de dentro para fora os nossos sentimentos, o nosso coração. Então esta é a prioridade, que a palavra do Senhor seja considerada, que ela avance e que ela se aprofunde. Só que há um problema. Qual é o problema que vem nos versículos seguintes? Existe uma ameaça a esta prioridade. A prioridade estava a ser desconsiderada. Esta prioridade estava a ser desconsiderada por um pequeno grupo. Havia um grupo dentro da igreja que estava a desconsiderar os mandamentos que Paulo tinha dado. O que é que esse grupo fazia? Diz o versículo 6. Irmãos, nós vos ordenamos em nome do Senhor Jesus Cristo que vos afasteis de todo o irmão que vive de uma forma desordenada ou indisciplinada, em desacordo com a tradição que recebeste de nós, isto é, não obedece à palavra que eu vos tenho dado. E vejam o versículo 10. Quando ainda estávamos convosco, vos ordenamos que se alguém não quer trabalhar, também não coma. Então o que é que este grupo estava a fazer? Havia um grupo que estava a desconsiderar o que Paulo tinha dito, e por causa da vinda do Senhor, tinha dito, então não vamos trabalhar. Então se Jesus vem daqui a 8 dias, para que é que eu vou trabalhar na segunda? Ou na terça? Só que na verdade, Paulo não tinha dito que ele vinha daqui a 8 dias, em primeiro lugar. Paulo tinha dito, ninguém sabe o dia e a hora, portanto vivam atentos, vivem conscientes de que Jesus pode vir a qualquer hora, mas não sabemos o dia. Mas eles mesmo assim
viveram de uma forma desordenada. E quando olhamos para isto, começamos a pensar, será que isto se passa aqui na igreja? Será que há aqui ócio, não é? Ociosidade? Talvez não seja um problema. Eu devo admitir que talvez não seja um problema igual a este. Não seja um problema de um grupo de pessoas que diz assim, por causa de Jesus, voltar rápido, então vamos deixar de trabalhar. Não sabemos bem, a verdade é que não sabemos bem qual a razão que eles deixaram de trabalhar. Poderia ser pela vinda de Jesus, poderia ser porque se habituaram a viver às custas de irmãos mais ricos e que poderiam estar a ser um peso para eles. Não sabemos exatamente qual é só que sabemos que eles estavam a fazer isso. Só que o problema, e nós falámos disso na escola dominical, a questão não é o problema superficial, há um problema mais profundo que esse. Há um problema com estes irmãos que é mais profundo do que o simples facto de terem deixado de trabalhar. E o problema mais profundo é que, na verdade, eles desconsideravam a palavra do Senhor. Desconsideravam a palavra do Senhor. Vejam que, na verdade, eles não andavam ociosos assim, não andavam assim tão ociosos. Vejam o versículo 11. Porque ouvimos dizer que alguns entre vós vivem desocupados, não querem trabalhar. E o que é que diz o resto do versículo? O que é que diz a vossa versão? Tem que falar mais alto que eu. Intrometem na vida alheia. Então, afinal, estavam ocupados. Afinal, eles tinham com que se ocupar. Estavam ocupados com as coisas erradas. O problema não era a ocupação. O problema era a má ocupação. Eles estavam ocupados com coisas erradas, com a vida alheia, com colocar-se na vida dos outros, com a viver de uma forma desordenada. A palavra tinha ouvido a eles e eles tinham ignorado a palavra. E a palavra dizia, vocês devem trabalhar, vocês devem buscar ir bons irmãos. E em outras passagens nós sabemos porque é que nós devemos trabalhar. Para sustento próprio e para ajuda de outros também. Agora, nós precisamos, naturalmente, há momentos em que uns precisam mais de ajuda que outros. Há momentos em que nós precisamos de, pelo nosso trabalho, ajudar outros. E há momentos em que nós vamos precisar de ser ajudados por outros. Mas o problema não é sermos ajudados ou ajudar. O problema é desconsiderar a palavra do Senhor, neste caso em particular, sair do trabalho ou viver de uma forma desordenada para se meter na vida dos outros. Era isso que estava a acontecer aqui. Paulo tinha-lhes dito, de várias formas, o que é que eles deviam fazer. Paulo até diz, no versículo 6, Paulo diz, olha, nós ordenamos que vos aparteis de todo irmão que andar desordenadamente e não segundo a tradição que nos recebeu. Isto quer dizer que Paulo estava a falar de que eles deviam afastar-se de pessoas que estavam a viver de uma forma que eles não tinham falado. Paulo tinha dado mandamentos específicos, boca a boca disso. Versículo 10 diz, porque quando ainda estávamos convosco, vos mandámos isto, que se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Portanto, em primeiro lugar, Paulo tinha dito diretamente, tinha falado diretamente os mandamentos. Em segundo, Paulo tinha deixado o exemplo, versículo 7 a 9. Ele não só disse, como ele deixou o seu próprio exemplo. Nós mesmos sabeis, ou vós mesmos sabeis como deveis nos imitar, pois quando estávamos entre vós, não vivíamos desocupados, nem comíamos de graça da comida que de ninguém. Pelo contrário, trabalhávamos dia e noite com esforço e fadiga para não ser um peso para nenhum de vós. Não porque não tivéssemos direito, mas para que nós mesmos vos dessemos exemplo para nos imitardes. Paulo e os seus companheiros tinham exemplificado. Paulo tinha mandado, Paulo tinha exemplificado e Paulo ainda tinha mandado uma carta. Vimos lá na primeira carta, quando Paulo já tinha abordado este problema, está a voltar a abordar o mesmo problema. Então, várias formas, Paulo tinha deixado os mandamentos para eles poderem seguir. Ele tinha ensinado a palavra de Deus de uma forma verbal, tinha dado o exemplo, tinha deixado a carta, mas eles estavam desordenados com a palavra de Deus. Agora, provavelmente nós não temos o mesmo problema direto, clássico, não é? Que está aqui. Mas eu penso que nós facilmente desprezamos a palavra de Deus por nos ocuparmos com as coisas erradas. Que era o problema de mais de fundo que estava a acontecer aqui. Nós desconsideramos aquilo que são os mandamentos do Senhor porque estamos ocupados com coisas erradas. A maioria de nós está muito ocupada. A maioria de nós estamos muito ocupados. Temos muita coisa a fazer.
A pergunta que devemos fazer é: estamos ocupados com coisas certas ou com as coisas erradas? Estamos a usar a nossa ocupação para desconsiderar mandamentos do Senhor? Estamos a usar a nossa ocupação como uma desculpa de: eu não posso fazer aquilo, ou eu não posso fazer isto, eu não posso amar os irmãos, eu não posso me juntar com eles, eu não posso e não tenho tempo para ser ajuda espiritual para ninguém porque estou demasiado ocupado. Nós gastamos a maior parte do nosso esforço, atenção, tempo, preocupação, muitas vezes na nossa carreira, na nossa escola, em coisas que vão passar. Em coisas como entretenimento, onde vamos comer, como vamos comer, o que é que vamos ver, todas essas coisas, que não são más em si, mas podem se tornar um viver desordenado. Ocupar-nos com coisas que não devemos ocupar, para desconsiderar propositadamente a palavra do Senhor. Se formos honestos, muitos de nós priorizam passatempos, a carreira, a escola, outras coisas, em detrimento de vida devocional. Dizemos assim: não tenho tempo para ler a Bíblia. A questão é: não temos mesmo tempo para ler a Bíblia? Ou simplesmente estamos demasiado ocupados para ler a Bíblia? Ou simplesmente estamos ocupados com as coisas erradas que não nos permitem ler a Bíblia? Não tenho tempo para orar. Não temos mesmo tempo para orar. Não tenho tempo para suportar outros, ajudar outros espiritualmente. Será que não temos mesmo tempo para fazer isso? Não tenho tempo para viver uma vida devota, de adoração ao Senhor. Se calhar estamos ocupados com as coisas erradas. Que era o problema destes irmãos. E isto é o problema. Há uma prioridade, a palavra do Senhor espalhar-se e aprofundar-se no nosso coração, mas há um problema direto, que é nós vivermos e ocuparmos com coisas erradas e perdermos de foco a prioridade da palavra do Senhor. E por fim, então, Paulo termina com uma indicação prática que já nos vai ajudar a colocar as prioridades no sítio certo. Vejam o versículo 13. Depois de Paulo dar o seu exemplo, depois de Paulo dar algumas indicações de como eles deviam lidar com estes que vivem desordenadamente, Paulo diz no versículo 13: E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Perseverar sem cansar de fazer a obra de Deus, de fazer o bem. Porquê é que ele diz isto? Porquê é que ele diz: não vos canseis de fazer o bem? Porque, irmãos, é cansativo fazer o bem. É cansativo. Porque o nosso normal é buscarmos zonas de maior conforto. A nossa inclinação natural é buscarmos tudo aquilo que nos ocupa, que nos está a deixar, que nos está a esbater aquilo que é a prioridade. E eles estavam a passar dificuldades e tribulações, perseguições. E tinham entrado falsos mestres dentro da igreja, que estavam a ensinar coisas erradas acerca da vinda do Senhor. Vimos isso no capítulo 2, capítulo passado. E agora ainda tinha um grupo dentro da igreja que não queria trabalhar. É cansativo. É cansativo lidar com as forças externas, com as forças internas, com um grupo que estava a viver desordenadamente. É cansativo fazer o bem. E por isso ele diz: irmãos, não vos canseis. Não vos canseis de fazer o bem. Eu acho que nós nos podemos relacionar com isto. Podemos nos relacionar, alguns aqui estão cansados. Estão cansados. Estão cansados, alguns, porque não conseguem dormir uma noite em condições. Porque os filhos não deixam dormir uma noite em condições há muito tempo. Estão cansados. Alguns estão cansados porque estão a carregar um fardo com a luta do seu próprio pecado. Estão cansados. Alguns estão cansados porque querem ajudar outros, mas eles têm caído sempre nos mesmos pecados e nos mesmos problemas e ficam cansados. Alguns estão cansados com os seus casamentos. Alguns estão cansados com a sua saúde. Alguns estão cansados com a igreja em si, porque há problemas que se levantam entre os irmãos e na igreja. Estão cansados. O que é que Paulo diz? E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Esta é a prioridade. Este é o conselho prático para vivermos a prioridade na sua plenitude.
Como é que podemos espalhar a palavra do Senhor? Como é que nós podemos aprofundar a palavra do Senhor no nosso coração? Se nós perseverarmos em fazer o bem, em procurar fazer o bem. Paulo nos tem dito, tanto na primeira carta como na segunda carta, que nós temos esperança no nosso cansaço. Nós temos esperança no nosso cansaço porque Jesus voltará. E Jesus voltará para levar para si corpos cansados, mentes cansadas. Jesus voltará para levar para si até corpos deteriorados. Jesus voltará. Nós temos esperança no nosso cansaço. Temos esperança na nossa doença. Temos esperança nos nossos problemas. Mas por agora o nosso chamado é esperar, e enquanto esperamos, nós vivemos e prosseguimos em fazer o bem. Em fazer o bem. E isto fazemos porque Jesus já o fez. Lá em Atos capítulo 10, versículo 38, diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude. Jesus andou neste mundo. Jesus viveu como um de nós. Jesus tomou um corpo como um de nós. Jesus prosseguiu até ao ponto de morrer neste mundo por nós. Jesus ressuscitou. Jesus ascendeu aos céus. Jesus em breve voltará. O que é que Ele fez enquanto cá esteve? Diz lá em Atos capítulo 10: o qual andou fazendo o bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com Ele. O que é que Jesus fez enquanto cá esteve? Jesus fez o bem. E porque Jesus fez o bem, nós somos chamados a não nos cansarmos de fazer o bem. Esta é a missão que Paulo nos dá. Colocar a palavra de Deus em prática no mundo à nossa volta é fazer o bem. Isso significa talvez levar os fardos dos outros. Levar fardos que não são nossos. Ajudarmos o outro a levar um fardo que não era nosso e que nós podíamos viver muito bem sem levar esse fardo. Mas escolhemos levar esse fardo, ajudar a levar esse fardo que o outro tem. Talvez isto signifique ajudar os fracos, orar por outros, dar mais do nosso tempo, partilhar mais das nossas posses, partilhar a nossa fé, fazer discípulos, fazer justiça, amar a misericórdia, andar humildemente com Deus. Isto significa fazer o bem sem nos cansarmos. Nós fomos feitos para isso. O nosso querido irmão Gabriel Graça, retribuindo o querido irmão que ele há pouco deu, ele leu Efésios capítulo 2, versículo 11, e disse que já tinha lido até o versículo 10. No final do versículo 10, ele diz que nós somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Nós fomos criados em Cristo Jesus para fazer o bem. Portanto, nós, aqueles que somos salvos por Jesus Cristo, se tu és salvo por Jesus Cristo, não te canses de fazer o bem. Porque isso ajudará e contribuirá para a prioridade que nós temos enquanto Jesus não volta, que é a palavra do Senhor avançar por este mundo, a palavra do Senhor fazer morada nos nossos corações e nos transformar de dentro para fora. Terminamos hoje esta jornada em Tessalonicenses, vida à luz da vinda, e que de forma nós devemos viver, uma forma que honra o Senhor. Não nos esquecemos, irmãos, que a vinda do Senhor é certa. Jesus voltará. E porque Jesus voltará, nós vivemos vidas que o honram, que fazem tudo o máximo que nós podemos para propagar a palavra do Senhor e mostrar o quão a palavra do Senhor é relevante na nossa vida, ao ponto de nos transformar de dentro para fora. Que o Senhor nos abençoe.